Olá pessoal, tudo bem? Bom gente, hoje nós iremos trabalhar com o conteúdo de razões trigonométricas, certo? Continuando a nossa sequência de aulas da específica de matemática. Esse assunto ele está presente na minha apostila, tá? E alguns exemplos que eu irei resolver também estão lá. Então, primeiramente, onde é que a gente vai utilizar essas razões trigonométricas? Nós iremos utilizar no triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, tá? Então, inicialmente, vamos entender quais são os segmentos que a gente tem que conhecer a partir do momento que a gente visualiza esse triângulo retângulo, tá? Inicialmente, sempre o lado oposto ao ângulo reto nós chamamos de hipotenusa, tá? Inclusive, esse assunto aqui está muito relacionado com o teorema de Pitágoras, ou seja, nesse conceito aqui de hipotenusa e catetos, que é o nome dos outros dois lados, eles estão também presentes para você resolver o teorema de Pitágoras. Só que no caso das razões trigonométricas, você não vai precisar saber dois lados. Quando a gente aplica o teorema de Pitágoras, nós temos que saber dois lados para poder encontrar um terceiro lado, seja ele a hipotenusa ou um dos catetos. No caso das razões trigonométricas, é informado, no caso, um dos lados, desses três lados, e um ângulo também. Ou ele pode informar dois lados e pedir qual é esse ângulo. Então agora a gente vai envolver aqui não só os valores dos lados, mas dos ângulos internos desse triângulo retângulo também, tá? Uma coisa muito importante, inclusive é uma dica para você resolver uma questão, você vai observar que vai existir uma proporção entre o seu ângulo e o lado oposto a ele. Ou seja, quanto maior for esse ângulo, maior vai ser o lado. Então, inclusive, você já pode até usar isso como teste para verificar se você acertou ou não a questão. Por exemplo, se a gente observa esse triângulo retângulo aqui, qual é o maior lado? É sempre o lado oposto ao maior ângulo, que nesse caso aqui é o ângulo de 90 graus. Então você pode até fazer a continha no final para conferir, você verifica se esse valor aqui dos catetos foi maior que a hipotenusa. Se foi, alguma coisa está errada aí no seu cálculo, tá bom? Então você tem que revisar e rever o que é que você errou. Gente, nós temos três razões trigonométricas, são elas: seno, que vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, nós temos o cosseno, que vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, que vai ser a razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vale lembrar que o único das razões aqui trigonométricas que não é utilizada a hipotenusa é a tangente, ou seja, se na questão ele nem pediu ou não informou a hipotenusa, então nesse caso você já esquece. Tangente vai usar ou seno ou cosseno. Da mesma forma que, se você não tem esse valor da hipotenusa, você vai utilizar somente o valor da tangente, tá? Ou seja, só recapitulando, se não deu a hipotenusa ou não pediu a hipotenusa, o único que você pode utilizar vai ser a tangente, beleza? Então vamos entender aqui também essa tabelinha, que elas são os valores dos ângulos notáveis, ou seja, o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Os demais ângulos você não precisa decorar, mas esses aqui é importante que você saiba. A sequência é bem tranquila, dá até para você fazer uma musiquinha de acordo com o seu ritmo, né? Então você pode lembrar da seguinte forma: 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, só não vai ter raiz em 1. E aí você faz a música do jeito que você quiser, tá? Já a tangente aqui nós temos raiz 3 sobre 3, referente ao ângulo de 30, 1 referente ao ângulo de 45 e raiz de 3 referente ao ângulo de 60. Mas vamos para a prática para a gente entender como podemos aplicar todos esses conceitos vistos até agora, tá bom? Vamos lá. Primeiro exemplo. Nesse caso aqui, gente, nós temos o ângulo que foi informado, o ângulo interno. Nesse caso aqui foi informado a hipotenusa e ele está pedindo esse lado aqui. Se a gente observar, esse lado aqui é justamente o lado oposto ao ângulo que foi informado. Ou seja, esse lado x aqui é o nosso cateto oposto. E aqui nós temos a nossa hipotenusa. Ou seja, dessas três razões aqui, a única que eu posso utilizar vai ser justamente a do seno, porque tem um cateto oposto e tem a hipotenusa. Aí agora é só a gente substituir. Como ele pediu aqui, ó, esse lado oposto, ele já informou o ângulo de 45 graus, ou seja, confere na tabelinha, ó, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aí você vem aqui e faz a substituição. Então, seno de 45 graus é igual ao cateto oposto, que nesse caso aqui vai ser o x,
sobre a hipotenusa, que vai ser 10. Então, tracinho de fração, 10. Seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. E aqui vai ser x sobre 10, tá? Nesse caso, a gente pode até fazer a simplificação aqui já direto, ó. O 10 está dividindo, passa multiplicando. Então, 10 por 2, 5. Ou seja, x é igual a 5 que multiplica raiz de 2. E aí encerramos a questão. É somente isso aqui, tá? Tranquilo? Próximo exemplo, para a gente ganhar tempo. Nesse caso aqui, nós temos um prédio, certo? O desenho não está muito bonitinho aí, mas dá para simular que seja um prédio, tá bom? E aqui, imagine dois observadores. Um está nesse ponto B e outro está no ponto C. A questão é, ele deu segmento a B, ou seja, essa distância do primeiro observador, que nesse caso aqui vai ser 90 metros, tá? E ele vai pedir qual é a distância do observador que está nesse ponto C para que ele consiga observar o topo desse prédio formando um ângulo de 30 graus. Então, ele está visualizando o prédio lá na frente com esse ângulo de inclinação de 30 graus. Como é que a gente encontra esse valor? Uma dica é, primeira coisa, encontre qual é a altura desse prédio. Como vamos encontrar? Usando esse primeiro triângulo que eu fiz aqui em preto, tá? Então, vai fazer o seguinte, ó. Ele está pedindo um outro cateto e informou o cateto adjacente. Lembra que eu falei lá no início? Se você não tem a hipotenusa ou ele não está pedindo, então você vai usar a tangente, só sobra ele. No caso aqui, tangente de 60. Então, tangente de 60 é igual a o valor que é a altura do prédio, né? Vou chamar aqui de A, dividido pelo cateto adjacente, que é igual a 90. Tangente de 60 é raiz de 3. Então, a altura vai ser igual a 90 raiz de 3. Pronto, encontrei a altura do prédio. Vou aplicar novamente a tangente, por quê? Porque agora eu já sei a altura e eu quero saber justamente, ó, a base do triângulo aqui, não é isso? Então, tangente novamente, só que agora é tangente de 30, né? Vai ser igual a o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é 90 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, só corrigindo, tá? Que é justamente esse segmento CA. Tangente de 30 vale raiz de 3, ou seja, raiz de 3 igual a 90 raiz de 3 dividido pelo CA, tá? Podemos cancelar esse raiz de 3 com esse raiz de 3, então o segmento CA aqui vai ser igual a 90 metros. Tranquilo? Então, gente, é esse o valor que nós temos do triângulo retângulo, tá bom? Então, espero que tenham gostado, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá? Só a gente conferindo aqui novamente a questão, nós podemos observar que tangente de 60 é raiz de 3. E a tangente de 30, eu coloquei raiz de 3 sobre 3 aqui, né? Faltou 3, tá? Peço desculpas aí, tá bom, gente? Então, só conferindo de novo a questão. Então, nós temos o seguinte, ó. Esse 3 vai passar multiplicando, certo? Então, 3 vezes 90, 270 metros, tá bom? Só corrigindo esse trechinho aí, tá? Então, novamente, nós temos aqui 270 metros, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Então, qualquer dúvida, coloca nos comentários, dá uma sugestão de algum assunto, de alguma questão que você queira que eu resolva sobre esses assuntos ou outros conteúdos de matemática, tá bom? Espero que tenham gostado, até a próxima, valeu!